Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre violentos ataques antissemitas que ocorreram em Amsterdã na noite entre os dias 7 e 8 de novembro, um reflexo preocupante do perigoso aumento do antissemitismo no mundo e da grande operação de evacuação que o governo de Israel iniciou. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nas últimas décadas, a Europa trabalhou arduamente para superar capítulos sombrios da sua história, especialmente aqueles relacionados com a perseguição e a violência contra as comunidades judaicas. No entanto, o antissemitismo, uma das formas de ódio mais antigas e profundamente enraizadas no continente, não foi erradicado. Recentes eventos em Amsterdã, que incluíram ataques violentos a torcedores israelenses após uma partida de futebol, reacenderam o alerta sobre o crescente perigo desse ódio em pleno século XXI. Na noite entre os dias 7 e 8 de novembro, após uma partida de futebol entre o Ajax, clube icônico de Amsterdã, e o Maccabi Tel Aviv de Israel, o centro da capital holandesa se tornou palco de cenas de violência que chocaram não só os envolvidos, mas também observadores em todo o mundo. O que deveria ser um evento esportivo se transformou em um cenário de perseguições, agressões e pânico generalizado. De acordo com a polícia local, o tumulto resultou em 5 pessoas hospitalizadas e 62 prisões. Para entender a dimensão do incidente, é importante destacar os relatos de testemunhas e de vítimas. Zagiv Barazani, um jovem torcedor israelense de 24 anos, compartilhou detalhes da sua experiência aterrorizante, relatando que, em meio à confusão, ele foi empurrado ao chão e pisoteado enquanto tentava se proteger de agressores que gritavam slogans como Palestina Livre. Outro torcedor descreveu como foi ferido no rosto com uma chave, um ataque que deixou marcas físicas e emocionais. Esses são apenas exemplos individuais de uma noite marcada pela violência e pelo medo. A gravidade da situação levou Israel a enviar aviões para repatriar os seus cidadãos, em um movimento que reforça a percepção de que a segurança dos judeus na Europa ainda enfrenta desafios importantes. A companhia aérea israelense anunciou a disponibilização de voos de resgate, uma medida emergencial para aliviar a ansiedade dos torcedores e das suas famílias, que temem pela segurança dos seus entes queridos em um ambiente tão hostil. A violência em Amsterdã não surgiu do nada. Autoridades holandesas já estavam cientes de sinais de tensão antes da partida, o que as levou a aumentar a presença policial nas ruas. A situação era tensa devido a um acúmulo de fatores, incluindo referências constantes ao conflito em Gaza e a polarização política e social em torno desse tema. De fato, parte da complexidade da situação em Amsterdã pode ser atribuída ao contexto geopolítico mais amplo que envolve Israel e a Palestina. A guerra em Gaza e as suas implicações têm inflamado emoções, não apenas no Oriente Médio, mas também em comunidades judaicas e pró-palestinas na Europa. Outro aspecto perturbador dos ataques em Amsterdã foi a proximidade com o aniversário da Kristallnacht, ocorrido entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938. A Noite dos Cristais marcou o início de uma escalada de violência contra os judeus na Alemanha dos anos 30, quando sinagogas foram incendiadas, lojas judaicas saqueadas e judeus foram agredidos e mortos em um brutal ato de terror. Para a comunidade judaica na Europa, ver ataques antissemitas ocorrendo em datas próximas a esse marco histórico é um lembrete cruel de como o ódio pode se perpetuar e encontrar novos contextos para emergir. A memória da Kristallnacht é um símbolo da impunidade que pode surgir quando o antissemitismo é permitido e normalizado, um paralelo sombrio com os eventos de Amsterdã. Os relatos dos torcedores israelenses presentes em Amsterdã ilustram de forma clara o medo e a vulnerabilidade enfrentados por membros da comunidade judaica na Europa. Eldar Shahar, um torcedor que viajou de Israel para assistir ao jogo, descreveu como recebeu mensagens de amigos preocupados e uma ligação da sua mãe em pânico. Shoshi Kaminsky, mãe de um torcedor que participou do evento, detalhou a angústia de tentar localizar o seu filho durante as primeiras horas da manhã.
Esse tipo de relato humaniza as estatísticas e destaca as implicações pessoais e familiares que o antissemitismo gera. Amsterdã é apenas um exemplo em um cenário mais amplo de aumento do antissemitismo no mundo. O caso holandês reflete uma tendência observada em vários países, onde o antissemitismo está se tornando mais comum e, em muitos casos, mais violento. O impacto do ataque palestino de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas contra o sul de Israel, exacerbou essa situação. O ataque palestino, que resultou na morte de mais de 1.200 civis, com mais de 250 reféns, foi um ponto de virada que impulsionou uma onda de respostas antissemitas em diversas partes do continente europeu. De acordo com a Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, a Europa experimentou um aumento de até 5 vezes nos atos antissemitas após esse ataque. Isso inclui desde ameaças online até agressões físicas, atos de vandalismo contra sinagogas e propriedades judaicas e, em alguns casos, manifestações públicas de ódio que se escondem sob o manto de críticas políticas. Um dos desafios enfrentados por governos e sociedades na Europa é a distinção entre crítica legítima ao governo de Israel e o antissemitismo. Embora a crítica a políticas de Estado seja parte do discurso democrático e protegida por leis de liberdade de expressão, a retórica muitas vezes se transforma em ataques diretos a judeus, cruzando a linha para o discurso de ódio. A situação é complicada pela existência de grupos que usam manifestações como uma plataforma para espalhar retóricas antissemitas. Na Holanda, casos de cantos antissemitas e outros comportamentos de ódio relacionados ao futebol já foram documentados. Em 2023, mais de 150 torcedores do AZ Alkmaar foram presos por cânticos antissemitas enquanto se dirigiam para um jogo contra o Ajax. Essa repetição de comportamentos reflete uma falha sistêmica em lidar com a interseção entre fanatismo esportivo, crítica política e ideologias extremistas. Diante dos ataques em Amsterdã, o primeiro-ministro holandês Dick Schoof se comprometeu publicamente a garantir que os responsáveis serão levados à justiça. Ele descreveu os ataques como completamente inaceitáveis e assegurou que o governo investigará a fundo esses incidentes. A promessa de ações punitivas é um passo importante, mas levanta questões sobre a suficiência de medidas reativas em um problema tão profundo e enraizado. Ariel Musicant, presidente do Congresso Judaico Europeu, enfatizou que episódios como os de Amsterdã devem servir como um alerta urgente para os líderes europeus. Segundo ele, a proteção das comunidades judaicas exige mais do que intervenções policiais e declarações políticas. Ela requer uma abordagem mais ampla que inclua educação, políticas de coesão social e vigilância contínua contra a normalização do ódio. A luta contra o antissemitismo não pode ser travada apenas por meio de medidas de segurança. É necessário que governos e instituições implementem programas de educação que promovam a compreensão histórica e cultural, combatendo estereótipos e fortalecendo a convivência pacífica entre diferentes grupos. O que os eventos de Amsterdã nos mostram é que o antissemitismo continua sendo uma ferida aberta na Europa. Um problema que vai além da política e penetra profundamente nas estruturas sociais e culturais. Combater esse ódio exige mais do que respostas imediatas. Requer uma abordagem estratégica e multidisciplinar que integre políticas públicas, iniciativas de base comunitária e colaboração internacional. Tudo isso com o propósito de evitar o renascimento de uma das maiores e mais terríveis manchas na história humana recente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.